Ontem, logo de manhã cedo, o Poder 360 veio com a informação de que Lula aconselhou o Paquito a não vender Master ao BTG. Aí você fica, mas como assim? Como assim ele aconselhou o Paquito? Ele é conselheiro do banco? O que está acontecendo? Quando que isso aqui se deu? Aí o Flávio compartilhou, era 5 da tarde ontem, o próprio presidente da República negociando a venda de um banco. E isso daqui eu acho mais complicado. E fica ainda pior quando você começa a compreender o entorno dessa situação, que o Lula podia ter dito, o contexto do Banco Central na época, das mudanças que iriam ocorrer. Aí o Flávio diz, né, deixa eu marcar umas pessoas caso elas não tenham visto essa bomba. Aí coloca Globo, Globo News, TV Globo, Jornal Globo e Globo Play. Dá aquela cutucadinha básica na turma da Globo. E o que é que o Poder 360 tinha para falar? Lula aconselhou Paquito a não vender Master ao BTG. Em 4 de dezembro de 2024, Lula recebeu o então dono do Master no Planalto e disse que a operação não deveria ser feita e que logo o Banco Central teria um novo presidente. Mas como assim? Então a mudança de presidente e por conta disso a coisa iria avançar? É isso que o Lula está dando a entender? O Galípolo, o menino de ouro, ia ajudar, ia dar uma mãozinha para o Paquito? Segundo o Poder 360, Lula aconselhou o Paquito a não vender o Banco Master por um valor simbólico para o BTG, do Dedé. O conselho foi dado pessoalmente por Lula ao Paquito em uma reunião no Palácio do Planalto em 4 de dezembro de 2024. Nessa época, o Master já estava em dificuldades. Os jornalistas Fábio Serapião e Natália Portinari do portal UOL publicaram para assinantes neste domingo mais informações sobre como era esse plano inicial cogitado pelo Paquito, com base em documento obtido pela PF, e ainda não compartilhado com o Supremo Tribunal Federal, onde o caso da Operação Compliance Zero é relatado pelo ministro André Mendonça. A gente vai falar rápido sobre essa matéria até do UOL daqui a pouco. Segundo o UOL, o Poder 360 fez um breve resumo, há uma mensagem do Paquito de 10 de abril de 2025, em que ele via uma proposta de como seria a operação de venda ao BTG. Esse plano foi noticiado em parte pelo Drive, que é, como posso falar, algumas notas exclusivas para assinantes do Poder 360. Aí ele coloca ali, parte pelo Drive, newsletter para assinantes do Poder 360, em uma edição de 27 de janeiro de 2026. Não é essa história de vender para o BTG que tinha um plano, talvez. O Poder 360 diz, nós já tínhamos avisado. E aí, como você pode ver, ele coloca aqui, esse texto está em azul e aqui também. Quando o texto está em azul, você visita um site, ele te redireciona para outro site. Então, estou deixando aqui o link para você poder conferir que o Poder 360 realmente afirmou isso daí. Que o Poder 360, desde janeiro, já tinha avisado essa história que Lula estaria aí, né? Lula não, me perdoa. Que o Paquito tinha apresentado aí para alguma pessoa a possibilidade de vender o Master para o BTG. Enfim, o Drive informou que Vorcaro já havia contado a Lula sobre essa possibilidade de venda na reunião realizada no Planalto em dezembro de 2024. A reunião no Planalto serviu para o banqueiro pedir um conselho a Lula. Aspas, o BTG de Dedé quer comprar meu banco por R$1. Eu não quero confusão. Devo vender ou seguir no mercado? Nós queremos reduzir a concentração bancária do Brasil, presidente. O Paquito teria dito isso para o Lula. É só para mostrar para vocês, essa é a newsletter do Drive, né, só para assinante do Poder 360, do dia 27 de janeiro. E tá ali, Master quis saber o que fazer. O encontro no Palácio do Planalto entre Lula e Vorcaro, em 4 de dezembro de 2024, serviu para o banqueiro pedir um conselho a Lula. O BTG do Dedé quer comprar meu banco por R$1. Eu não quero confusão. Devo vender ou seguir no mercado? Nós queremos reduzir a concentração bancária do Brasil, presidente. A resposta de Lula. Lula respondeu com alguns palavrões impronunciáveis sobre o então presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, cujo mandato terminaria alguns dias depois. Sobrou também para o Dedé. E o principal, recomendou ao Paquito que seguisse com o Banco Master sem aceitar a proposta do Dedé. Tudo na presença de Galípolo, que, em janeiro de 2025, passou a comandar a autoridade monetária. O Poder 360 entender se não dá a entender, né? Ou pelo menos levanta essa possibilidade de que, a partir do momento que ocorresse uma troca na presidência do Banco Central, as coisas por Vorcaro poderiam melhorar. Voltando. Lula ouviu e respondeu, usando alguns palavrões. Aqui o Poder 360 está repetindo o que ele já tinha avisado em janeiro, né? Falando, Roberto Campos, só repetindo. O principal conselho de Lula Vorcaro foi para que seguisse com o Banco Master sem aceitar a proposta de Esteves. Na reunião, estava presente Gabriel Galípolo, que em janeiro de 2025 passou a comandar a autoridade monetária. E aí, segundo o Poder 360, o Paquito entendeu que a presença de Galípolo naquela reunião, e Galípolo iria ser o novo presidente do Banco Central, e as críticas de Lula a Roberto Campos Neto, isso aí seria, ele entendeu como incentivo, continue. Olha, o Lula tá puto da vida com o Roberto Campos Neto, vai emplacar o Galípolo, quem sabe aí, né, as coisas melhoram para você. E aí o Poder 360 traz números para justificar que
Precisamos de mais explicações. Há uma estatística relevante sobre os contatos de representantes do Master com o Banco Central. Foram realizadas 65 reuniões presenciais desde 2019. Só que foram 24 encontros na gestão de 6 anos de Roberto Campos Neto e 41 encontros nos primeiros 11 meses do ano de 2025. Bastou mudar a presidente do Banco Central, que o Galípolo entendeu como incentivo para ele continuar, que o Galípolo poderia ajudar. Ele fez basicamente o dobro da quantidade de encontros que ele teve em 6 meses. Ele fez 41 em 6 anos, ele fez 24, ele fez 41 em 11 meses. Dúvida, né? E aí? Lula é conselheiro do Paquito? Na época da reunião de dezembro de 2024, já se sabia no mercado financeiro das imensas dificuldades do Master para honrar seus compromissos. A vida de CDBs oferecendo rendimentos muito acima da média de mercado. Aí tá aqui o Constantino fica doido. Porcaro se apresentava a autoridades como uma pessoa interessada em cobrar o monopólio dos grandes bancos. Argumentava que era por essa razão que havia tantos boatos contra ele e sua instituição. Lula gostou do discurso e chegou à possibilidade de mudar a configuração do sistema financeiro brasileiro, dominado por 3 grandes bancos privados, Bradesco, Itaú e Santander, junto com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Por sinal, Bradesco, Itaú e Santander são entre os 3 bancos, são os 3 bancos que aportaram um dinheirinho aí no Estadão. Curioso isso, né? O Estadão se torna hoje o veículo oficial do monopólio bancário do meio privado. O Paquito, né? Não, falei do jeito que tá. Lula, em dezembro de 2024, também estava insatisfeito com declarações do Dedé, sugerindo falhas na política econômica e sinalizando que o próximo chefe do executivo brasileiro poderia ser alguém de oposição ao PT. Por essa razão, Lula viu em Porcaro alguém com condições de ajudar a esquerda a ter uma presença maior na Faria Lima. Quando o Paquito tratou da reunião em dezembro de 2024, da concentração do sistema bancário, da atuação dos bancos maiores no mercado, Lula respondeu que o tema cabia ao Banco Central e disse que questões desse tipo deveriam ter tratamento técnico pela autoridade monetária. Lula recomendou ao Paquito que mantivesse o Master e lembrou que, em breve, a autarquia teria um novo presidente. Roberto Campos ia sair e o indicado de Lula, Galípolo, iria entrar. O fato é que Porcaro saiu feliz do encontro com Lula. Tanto que ele não vendeu o PTG, né? Aspas, foi ótimo. Comemorou ele com sua então namorada, Marta Graef, como mostram mensagens de um de seus celulares em posse da Polícia Federal. Ele chamou o presidente do Banco Central que vai entrar e 3 ministros, disse o Paquito. Então, o Paquito entendeu que Lula deu sinais para ele que sua vida iria ficar melhor. Com o conselho de Lula para não vender seu banco ao BTG, Paquito acabou concluindo a negociação em março de 2025. Março, grava o mês, março, com o BRB, o banco estatal que pertence ao governo do Distrito Federal, só que logo na sequência, essa operação passou a ser bombardeada por todos no mercado financeiro. Grava a data de março, porque é aí que vai entrar a nota do UOL que fala do plano de venda para o BTG. Havia risco de não ser concluída e não foi mesmo, pois o Banco Central acabou vetando o negócio, mas só bem depois, em setembro de 2025. A reportagem do UOL deste domingo relata que a Polícia Federal encontrou mensagens do Paquito ao seu então sócio Augusto Lima em 10 de abril de 2025, ou seja, pouco mais de um intervalo de no máximo um mês, de 10 a 30 dias. Porque em março começa a questão do BRB e ele volta a discutir já em abril a possível venda de novo para o BTG. Enfim, voltando a falar do plano de venda do Master ao BTG. O então dono do Master estava procurando saídas, pois a operação com o BRB sofria resistências. Então era uma espécie de plano B. Vai que o BRB não dá certo, aí a gente vende pro BTG. Irmão, pelo amor de Deus, não passe isso para ninguém. Escreveu Porcaro às 8h46 da noite, 10 de abril de 2025, segundo os registros no seu celular e que foram divulgados pelo UOL. Lógico, irmão, tá doido, respondeu Augusto Lima em seguida. Essas mensagens demonstram que Porcaro pode ter percebido rapidamente que não iria dar certo a operação com o BRB, anunciada em março de 2025, que talvez fosse mais apropriado voltar ao plano anterior, o mesmo que ele já havia relatado a Lula em dezembro de 2024, de vender o Master por um valor simbólico para o BTG, algo que também nunca aconteceu. Aí o marceneiro do Metrópolis, que tinha compartilhado a nota do Poder 360, ele também traz aqui uma mensagem, a mensagem do Paquito para Marta Graef sobre o encontro com Lula. Ele fala: o que sabemos até aqui sobre a reunião entre Paquito e Lula? Para a então noiva, Porcaro disse que a reunião no Palácio do Planalto foi ótima, muito forte, e que além do presidente do Banco Central, 3 ministros participaram. Ele coloca ali as imagens só para reforçar o que o próprio Poder 360 já falou. Indo para a matéria do UOL, se você pegar para ler na íntegra, tem descrito lá todo o documento, como seriam os passos, o que é que o BTG ia receber, o que é que Paquito ia deixar de ter, ia talvez ter de benefício nessa operação como um todo. Só que tem um fato aqui que
Eu acho que tá errado quando fala assim, plano B. Eu acho que não plano B. Eu acho que não é. Eu acho que se a imprensa quiser, ela vai perceber que o que está diante disso daqui seria o plano C. Tá ali, ó. Documento apreendido pela PF mostra plano B de venda do Master pré-BRB. A Renato fala, nossa, que surpresa. O Dedé compraria o Master, ficaria com a parte boa e empurraria a parte ruim para o BRB ou FGC. E olha que isso é o plano B. O plano A era ainda melhor. O Dedé nem comprava o banco, só administraria sem pôr R$1 do próprio bolso, embolsando 544 milhões por ano e o que desse errado ficaria na conta do FGC. Porém, entretanto, todavia, rola uma história que, se vocês forem atrás, vocês vão achar alguns elementos. O plano A, na verdade, é que o Banco Master ele seria fatiado em alguns pedaços e os principais bancos do país iriam comprar. Os principais, no plural, não só o BTG. E aí o senhor Paquito andou falando coisas sobre mulheres de banqueiros e isso saiu no Léo Dias e o plano A deu errado. Um determinado banqueiro teria dito que, por falar da mulher dele, né, o DR mulher dele, ele perderia bilhões, mas ele jamais faria negócio com o Paquito. Procura aí, o que é que saiu no Léo Dias envolvendo essa questão de bancos? Vocês vão achar algo bem curioso. Talvez esse daqui não seja nem mais o plano B, seja o plano C. O plano A era esse plano inicial que ia fatiar, plano B o BRB, o plano C, não, vamos fechar aqui com o Dedé e tá resolvido. Mas a pergunta que fica é, e aí, Lula era conselheiro do Paquito? Complicado isso, né? Você usar a máquina pública, sugerir que uma mudança no Banco Central poderia favorecer o Paquito? Ih, rapaz.